Estamos começando o programa Caixa Preta. Nesse programa especial de Brasília 50 anos, os pioneiros de Brasília vão abrir a Caixa Preta da capital federal. E nós vamos ficar sabendo tudo o que eles pensam sobre o tema de hoje, que é Brasília ontem, Brasília hoje. Olha, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. É uma honra, não só um prazer, é uma honra estar diante de vocês para essa nossa conversa aqui. Agradecer também ao Valdeci, que abriu a sua casa para receber a gente, foi um grande anfitrião. E queria bater um papo com vocês sobre essa aventura que foi a construção de Brasília. Um sonho que muitas pessoas não acreditaram, que muitos até desistiram de vir para cá, porque já chegar aqui já era uma grande ousadia, né? Eu queria saber de vocês que construíram essa história, que vocês falassem um pouquinho para a gente como foi essa aventura, que cada um contasse um pouquinho agora a sua semente, como que foi a semente que cada um lançou na história de Brasília. Meu nome é Valdeci Nunes do Rego. Eu migrei do sul do Piauí, lá do município de Bom Jesus, na beira do rio Gurgueia. Dia 27 de agosto de 1959, uma quarta-feira, eu parti tocando 3 jumentos para trazer lá para Juboés, a 200 quilômetros de onde eu morava. Era de um parente e os animais estavam lá e deveriam vir para cá, para Juboés. Passei 3 dias andando e chegando lá o dinheiro não deu para pegar o avião e nem tinha caminhão para me trazer. Trabalhei uns dias por lá para aumentar um pouquinho o dinheiro e depois no dia 1º de outubro, aliás 30 de outubro, melhor dizendo, falei para o meu pai, amanhã às 5 horas da manhã eu partirei. Vou pegar a minha mala, botar no ombro e ir embora. E ele disse, eu vou com você até meio-dia. E partimos na Serra de Santa Marta, a serra que divide os Juboés de Corrente, aonde nasce o rio Gurgueia. Em cima da serra só tinha um trilheiro e xixi de onças e rastos. E aí deu meio-dia, meu pai se despediu de mim e voltou e eu continuei. Comecei a descer a serra, anoiteceu e eu tinha um rancho, eu pedi para dormir e lá dormi. Daí a pouco vinha um jipe zoando, eu corri para a estrada, pedi para me levarem até Corrente, eles não tinham condições porque o jipe já estavam com 6 pessoas dentro, estava super lotado, não foi. Ali permaneci, passei a noite, não dormi, passei a noite. No outro dia, cheguei a Corrente às 5 horas da tarde, debaixo de um temporal de chuva, todo molhado. Procurei o endereço que meu pai havia me dado, de um amigo dele, chamado Pequeno, cuja esposa chamava-se Joana. Cheguei todo molhado, e aí eles me acolheram, me deram roupa para trocar, cuidou da minha roupa, passei 3 dias. Apareceu um caminhão que ia até Formosa do Rio Preto, na Bahia. Falei com o caminhoneiro e ele disse, eu só vou até Formosa e volto. E no caminhão já havia um cidadão que já tinha vindo a Brasília, tinha ido na sua terra natal, que era em Parnaguá, e estava voltando para Brasília. Fiz amizade com ele e vim até Formosa do Rio Preto. Formosa do Rio Preto, se atravessava o rio, é um rio maravilhoso, a água limpa, chega a ser preta e tão limpa. Atravessava-se numa canoa amarrada num cabo de aço de um lado a outro do rio. E aquele amigo chamado Nino me convidou, disse, vamos partir a pé? Agora. E partimos, andamos, conseguimos chegar em Riachão das Neves. E lá já não aguentava mais. Estávamos estrupiados, os calcanhares inchados. E aí chegamos numa fazenda, pedimos para dormir e perguntamos ao administrador se não havia uns animais que pudessem nos levar até Barreiras. Ele falou, eu preciso
de 5 animais. Um para mim, 2 para vocês e um para a carga. São 4 animais. Mas tem uma burra aqui que ninguém está conseguindo montar, uma burra castanha grande. Está pulando que nem uma fera, ninguém monta. Eu falei, é essa que eu quero. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, juntou os animais no curral e seguramos a burra, botou a sela, ela saltou que pôde com a sela. Depois eles seguraram, eu montei, dei 2 lapadas nela, ela deu vários pulos, eu estava um pouco acostumado ainda de montar animal. Ela não me derrubou e aí parou de saltar e continuamos, fomos para Barreiras. 5 horas da tarde chegamos em Barreiras. Tinha 2 caminhões saindo para Brasília, de Anápolis, Mercedinho de cabecinha. Falamos com os caminhoneiros, eles disseram, podemos levar vocês, só que Brasília não pode entrar ninguém mais em caminhão, só podemos levar vocês até Formosa. E assim seguimos. Passamos 6 dias de Barreiras até Formosa, porque não havia estrada, era por dentro do capim, só víamos veado, antas e emas, e o caminhão ia abrindo a estrada por cima do capim e atolava na areia. E a gente ia tirar folha para calçar os pneus para poder sair. Nos riachos que não tinham ponte, tinha pinguelas, a gente tinha que descer a carga do caminhão para ele atravessar vazio. E em um desses riachos, o caminhão quase que cai lá dentro. Mas por nada ainda escapou e atravessamos e chegamos a Formosa, dormimos nas redes armadas nas carrocerias do caminhão embaixo. Quando foi 6 horas da manhã, dia 13 de novembro de 59, pegamos um ônibus da Araguarina, eu e o meu amigo Nino, que era, assim como o Paulão, que só tinha de branco os dentes. Chegamos a Brasília, 8 horas da manhã, na Cidade Livre, em frente ao Hotel Souza. E do outro lado havia um armazém chamado Armazém Garcia, uma farmácia chamada Farmácia Souza e a estação da aviação Araguarina. E ali nós atravessamos, que o Nino morava na Vila Mauri, que é aqui ao lado da Vila Planalto, onde se formou o lago. E ele falou comigo, vamos comigo, você vai encontrar o seu tio lá, hoje é sábado, hoje à noite seu tio vai aparecer por lá. Que era o meu tio Galcílio, que já estava aqui em Brasília e trabalhava no Jardim, na Nova Cap e lotado no Jardim Zoológico. Porque a barragem do Paranoá estava sendo construída, os ministérios, palácios, as 100, 200, todas elas em obra 24 horas por dia. Juscelino andava de helicóptero o dia inteiro, 10 horas da noite. Quando ele não voava para o Rio de Janeiro, ele ia lá para o Catetim, que já tinha sido construída em uma semana, para abrigar ele e a sua comitiva. Inclusive o Eduardo, que aqui se encontra, quando ele não voava, o Eduardo ia fazer seresta para ele lá no Catetim. Legal, e vai fazer uma seresta para a gente hoje aqui também, com certeza. E aí o meu tio, no domingo, cedinho, fui para a procura do meu tio e encontrei. Aí ele já me trouxe para o Jardim Zoológico, lá já me deram um abrigo, já me deram um alojamento para eu ficar. O meu tio já conversou com o Dr. Antônio Seba, que era o administrador, e ele me prometeu um emprego. Só que estava suspenso, porque o Jânio Quadro havia suspendido as demissões até 1º de janeiro. Quando aí arranjei um emprego lá na Cidade Livre, no Armazém Garcia, que depois virou Serve Bem, Panelão, e hoje é Comper, de 3 irmãos baianos, Edgar, Epaminondas e José. Esses continuaram com o seu empreendimento, mudou o armazém lá da Cidade Livre para 506 Sul, na W3 Sul, depois virou Panelão lá no Venâncio 3000, e depois, eu não sei se outros compraram e virou Comper, hoje é Comper, né? E no dia 14 de janeiro eu fui convidado para me apresentar na divisão do pessoal da Nova Cap, que funcionava lá na Canogolândia, hoje o galpão, onde tinha a divisão que fazia a admissão do pessoal. Levei minha carteira profissional, cartão do INIC, que já havia tirado, porque era a folha corrida da polícia e tal.
E aí, depois que ficharam a minha carteira, me deram uma ordem para me apresentar no Jardim Zoológico, porque eles estavam precisando de gente para trabalhar. E lá fui eu. Trabalhei lá 1 ano e meio, segurei na tromba do elefante, dei banho nas antas e tal. Cuidei dos animais e morava lá também no alojamento, que embaixo a Nelly, que era a elefante lá, a elefanta, segundo me falaram, é indiana, mas outro dia eu vi uma reportagem aí dizendo que ela é do Egito, não sei de onde. Não sei, ela já faleceu com 54 anos, alguns anos atrás. Ela tinha a minha idade, acho que tem quase uns 15 anos que ela morreu. E aí, depois desse ano e meio, me mandaram lá para o DPJ, para eu trabalhar no departamento Parques e Jardins, onde trabalhei vários anos. E lá no DPJ, depois que eu estava lá, chegou lá o doutor Ozanam, esse que deu a primeira entrevista aqui, que é muito meu amigo. E o meu chefe era o doutor Estênio de Araújo Bastos, um cearense também, bigodudo, carrancudo, que muita gente chamava de... não gostava muito dele porque ele era muito fechado, mas comigo ele me dava muito bem. E lá fui trabalhar no almoxarifado, cujo chefe chamava-se Antônio Cordeiro de Andrade, conhecido por Tonico, lá de Minas Gerais, de Abaeté. Já tinha quase 70 anos, ele não demorou, se aposentou. No dia que completou 70 anos, o órgão de pessoal o chamou para dar a sua aposentadoria. E ele se aposentou e aí o chefe me chamou e me nomeou como chefe do depósito de material do DPJ, e lá trabalhei, continuei trabalhando por vários anos, e fiz parte da equipe com muito orgulho do DPJ. Inclusive fui a São Paulo a mando do prefeito da época, Plínio Catanhede, comprar as palmeiras que existem lá no Congresso Nacional. 60 estão ao lado do Espelho d'Água e as 140 estão em volta de todos os anexos do Ministério. Inclusive, na mesma época, o Departamento de Parques e Jardins transportou e plantou uma alameda de buritis ali no lado do Palácio do Itamaraty, que lá se encontra. E fizeram ajardinamento também com esse doutor Ozanam, que acabou de sair, com as plantas da região, porque eles chegaram à conclusão que as plantas que vieram de fora, foram as primeiras que foram plantadas na W3 Sul, vieram lá do Paraná, não se adaptaram ao clima e tiveram que ser substituídas. E aí começaram a plantar ipês, aroeira, cambuís, etc e tal. E daí hoje nós estamos vendo essa Brasília maravilhosa nossa aí. E outra passagemzinha também, na época do Jânio Quadro, é que a dona Eloá Quadro, ela construiu o Pombal lá na Praça dos Três Poderes, que existe até hoje. E criou emas e cavalo pônei e outros animais lá dentro da área do Palácio da Alvorada. E inclusive tinha 2 conterrâneos meus que foram para lá para cuidar desses animais. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora, mas no próximo bloco a gente volta para ouvir mais histórias emocionantes desses maravilhosos pioneiros. Caixa Preta volta já!